O sol de Vila Esperança, normalmente um afago dourado sobre os telhados coloniais, parecia naquele dia um holofote cruel, despido de qualquer piedade. Clara Valente sentia seu calor na nuca como o toque febril da desgraça. O pó da praça central grudava em seu vestido de seda azul, agora amassado e sujo, uma pálida lembrança da mulher que ela fora apenas algumas horas antes. Ao seu redor, um círculo de rostos, antes amigos, agora se contorcia em máscaras de desprezo e curiosidade mórbida. As palavras, atiradas como pedras, ainda ecoavam em sua mente, cada sílaba um golpe fresco em sua alma já ferida. Ladra. Desavergonhada. Traiu a própria família. Ela era Clara Valente, a filha do juiz Inácio Valente, o pilar moral da cidade. Sua vida fora uma sucessão de certezas confortáveis. As aulas de piano que enchiam a casa com melodias de Chopin, os chás da tarde no jardim com sua mãe, os bailes onde ela flutuava nos braços de Maurício, seu noivo, o herdeiro das terras mais prósperas da região. Maurício, com seus olhos escuros e sorriso fácil, era a promessa de um futuro tão brilhante quanto as joias que adornavam as mulheres de sua estirpe. Um futuro que havia se desfeito em pó, junto com sua reputação. A acusação viera da boca dele, do homem a quem ela prometera seu coração. Diante de uma plateia reunida para o anúncio oficial do noivado, Maurício a apontara com o dedo trêmulo, a voz carregada de uma dor que, àquela altura, Clara já compreendia ser puramente teatral. O broche de esmeraldas da família dele, uma relíquia passada por gerações, havia sumido. E segundo Maurício, a ladra era ela. Ele alegou tê-la visto escondendo a joia, que ela confessara o crime em um sussurro desesperado, admitindo precisar do dinheiro para fugir com um amante secreto, um fantasma criado para selar sua condenação. A mentira era tão absurda, tão grotesca, que Clara demorou a reagir. Ela procurou os olhos do pai, esperando ver a fúria justa de um homem defendendo sua filha. Em vez disso, encontrou um gelo calculista. O juiz Valente, um homem que construíra sua carreira sobre a rocha da reputação, viu sua imagem ameaçada. E entre sua honra e sua filha, a escolha foi rápida e brutal. Eu não a reconheço mais como minha filha, ele sentenciou, a voz ressoando pela praça silenciada. Cada palavra era um prego em seu caixão social. Que esta mulher, que desonrou o nome Valente, seja expulsa de minha casa e de minha vida. Ela não tem mais pai, não tem mais família, não tem mais nada. Sua mãe, uma figura frágil envolta em rendas, apenas chorou, o rosto escondido atrás de um leque. Um choro de perda, não de protesto. Foi o som da sua completa e absoluta solidão. Os guardas a haviam arrastado para fora da mansão, sem lhe permitir pegar um único pertence, e a deixaram ali, no centro da praça, como um monumento à vergonha. Agora, o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e roxo, e o frio do crepúsculo se infiltrava em seus ossos. A multidão, saciada do espetáculo, começava a se dispersar, deixando-a com o lixo e os cães vadios. A esperança era uma cinza fria em seu peito. Não havia para onde ir. Não havia ninguém a quem recorrer. O mundo era um abismo, e ela estava na beirada, pronta para cair. Foi quando o som de cascos e rodas quebrando o silêncio a fez erguer a cabeça. Uma carruagem escura de um modelo antigo e austero, puxada por um magnífico cavalo negro, entrou na praça. A carruagem parou a poucos metros dela. A porta se abriu e um homem desceu. Ele era alto, de ombros largos, vestido com a simplicidade de um trabalhador do campo, mas com uma postura que impunha respeito. Seu rosto, marcado pelo sol e por linhas de uma tristeza antiga, era desconhecido para a maioria, mas sua identidade era uma lenda sussurrada na cidade. Era Arthur, o dono da fazenda do Riacho Seco, o fazendeiro solitário. Ninguém o via na cidade há meses, talvez anos. As histórias sobre ele eram poucas e sombrias. Diziam que ele se fechara em suas terras após a morte trágica de sua esposa, anos atrás. Diziam que a fazenda era um lugar amaldiçoado, assim como o homem que nela vivia. Os poucos que ainda observavam a cena prenderam a respiração. O que o recluso faria? Arthur não disse uma palavra. Seus olhos, de um azul surpreendentemente profundo e cansado, encontraram os de Clara.
Havia neles uma compreensão que ela não via em mais ninguém. Ele caminhou até ela e, ignorando a sujeira e a desonra que a cobriam, simplesmente estendeu uma mão grande e calejada. Venha. Sua voz era grave e pouco usada, como o ranger de uma porta há muito fechada. A chuva vai ser forte. Clara olhou para a mão estendida, depois para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam, prometendo uma tempestade. Era uma mão de um estranho, um pária, oferecendo ajuda a outra pária. Sem ter mais nada a perder, ela a aceitou. Seus dedos finos e pálidos tocaram a palma áspera e quente dele. Com uma força suave, ele a ajudou a se levantar. A cidade assistiu em um silêncio chocado e reverente, enquanto o fazendeiro solitário guiava a filha caída do juiz para sua carruagem, fechava a porta e partia, deixando para trás o pó, a humilhação e os murmúrios de Vila Esperança, cavalgando em direção ao mistério de suas terras e de seu coração. A viagem até a fazenda do Riacho Seco foi feita em um silêncio denso, quebrado apenas pelo trotar rítmico do cavalo e o ranger ocasional das rodas de madeira. Clara permaneceu encolhida em seu canto, o choque dando lugar a um medo trêmulo. Quem era aquele homem? O que ele queria com ela? As histórias que ouvira sobre ele eram fragmentos de tragédia e isolamento. A fazenda, diziam, era um reflexo de seu dono, vasta, isolada e assombrada por fantasmas. A morte de sua esposa, Helena, fora o evento que o transformara em uma sombra. Alguns diziam que fora um acidente, uma queda de cavalo perto do riacho que dava nome à propriedade. Outros sussurravam sobre a negligência de Arthur, insinuando que sua dor era, na verdade, culpa. Desde então, ele se tornara uma ilha, e a fazenda, sua fortaleza de solidão. Quando finalmente chegaram, a noite já caíra por completo, e as primeiras gotas da tempestade prometida começavam a tamborilar no teto da carruagem. Um portão de madeira maciça se abriu, movido por uma figura idosa que Clara mal pôde distinguir na escuridão. A carruagem adentrou as terras de Arthur. À luz dos lampiões que balançavam com o vento, a casa principal se revelou. Era uma construção grande e sólida, de 2 andares, com uma varanda que a circundava. Deveria ter sido imponente um dia, mas agora parecia cansada, como se o peso da tristeza de seu dono tivesse se infiltrado em suas paredes. Arthur desceu e, novamente, ofereceu a mão para ajudá-la. Seu toque era firme e impessoal. Ele a guiou para dentro, através de uma sala de estar ampla, mobiliada com peças escuras e pesadas. Um cheiro de lenha queimada e poeira pairava no ar. Tudo estava estranhamente arrumado, mas sem vida. Era um museu de uma existência passada. Silas vai lhe trazer água quente e algo para comer, disse Arthur, sua voz ainda com aquele tom grave e distante. Ele apontou para uma escada. O quarto de hóspedes é o segundo à esquerda. Fique à vontade. Ele se virou para sair, como se a presença dela já fosse um esforço demasiado. Por quê? A pergunta escapou dos lábios de Clara, fraca, mas audível. Arthur parou, mas não se virou. Ninguém merece ser deixado aos abutres, ele respondeu, e então saiu, desaparecendo na penumbra da casa e deixando-a com o eco de suas palavras. Pouco depois, o homem idoso que abrira o portão, Silas, apareceu com uma bacia de água quente, toalhas limpas e um prato de pão com queijo. Seu rosto era um mapa de rugas gentis, e seus olhos pequenos e brilhantes a examinaram com uma curiosidade amável. Seja bem-vinda, menina, ele disse com uma voz rouca. Não se assuste com o patrão. O coração dele é bom, só está empoeirado. Naquela noite, no quarto de hóspedes, surpreendentemente limpo, Clara chorou. Chorou pela vida que perdera, pela traição que sofrera, e pelo futuro incerto que se estendia diante dela. Mas, pela primeira vez naquele dia terrível, um minúsculo grão de segurança começou a se formar. Ela estava a salvo dos olhares, das acusações, da crueldade do mundo que conhecia. A casa de Arthur era um santuário, mesmo que fosse um santuário governado por um fantasma. Adormeceu ao som da tempestade que rugia lá fora, uma fúria da natureza que parecia purgar o mundo e, talvez, sua própria alma. E quando acordou, com os primeiros raios de sol se infiltrando pela janela, percebeu que a fazenda, seu refúgio,
Era também o início de um novo e desconhecido capítulo, governado por regras que ela ainda precisaria aprender. Arthur a salvara da praça pública, mas a advertência dele ressoava em sua mente. Aqui, você estará segura dos outros, mas cada um de nós carrega a própria prisão. Ela olhou ao redor, para as paredes silenciosas do seu quarto, e se perguntou sobre as grades invisíveis que aprisionavam o coração de seu enigmático salvador. Os dias que se seguiram foram um batismo em um mundo novo e áspero. Clara, cujas mãos só conheciam as teclas de marfim do piano e a delicadeza das xícaras de porcelana, foi confrontada com a realidade brutal do trabalho no campo. A fazenda não esperava por ninguém. As vacas precisavam ser ordenhadas ao amanhecer, os ovos recolhidos, a horta capinada sob o sol inclemente. No início, ela era um desastre. Queimou o pão, deixou o leite derramar, e sua tentativa de cuidar do jardim resultou em mais ervas daninhas arrancadas do que vegetais salvos. Em cada fracasso, ela sentia a sombra de sua antiga vida, a inutilidade de sua educação refinada naquele ambiente onde a sobrevivência dependia da força e da prática. Arthur observava tudo com uma distância silenciosa. Ele nunca a criticava, mas sua presença era um lembrete constante de sua inadequação. No entanto, por trás da fachada austera, havia uma paciência inesperada. Certa manhã, ao encontrá-la quase chorando sobre uma panela de feijão queimado, ele se aproximou, pegou a colher de sua mão e, sem dizer uma palavra, mostrou-lhe como controlar o fogo, como adicionar a água no momento certo. Foi a primeira de muitas lições silenciosas. Ele a ensinou a identificar o tempo da colheita pelo cheiro da terra, a sentir a febre de um bezerro com o dorso da mão, a amarrar um nó que não se soltaria. Eram momentos de uma intimidade estranha, construída não com palavras, mas com o compartilhamento de um conhecimento essencial, uma linguagem que transcendia as barreiras que ambos haviam erguido. As sementes de confiança começaram a brotar naquele solo árido de suas almas. As conversas, a princípio raras e funcionais, foram se alongando. Nas noites frescas, sentados na varanda, o silêncio deixou de ser pesado e se tornou um espaço para compartilhar. Clara falou de seus sonhos perdidos, da música que sentia falta, da dor da traição que ainda a feria. Arthur, por sua vez, começou a abrir pequenas frestas em sua armadura. Ele não falava da morte de Helena, mas falava dela. Contava como ela amava as buganvílias que cobriam uma parede da casa, como seu riso parecia ecoar pelo vale nas manhãs de primavera. Eram memórias dolorosas, mas ao compartilhá-las, ele parecia aliviar um pouco do peso que carregava. A vida na fazenda ganhou mais cores com a presença de Silas, o velho peão. Leal a Arthur como um cão ao seu dono, ele via em Clara uma lufada de ar fresco na atmosfera estagnada da casa. Tornou-se seu confidente, contando-lhe histórias do menino Arthur, antes da tragédia que o mudara. Ele tinha o riso mais fácil que já conheci, disse Silas um dia, enquanto consertavam uma cerca juntos. A dor o soterrou, menina. Mas a casa boa ainda está lá, debaixo dos escombros. O mundo exterior, no entanto, não os deixaria em paz. A fazenda de Arthur era vizinha das terras da família Tavares. O Sr. Tavares era um homem ambicioso e de pouca moral, que há anos cobiçava as terras férteis do Riacho Seco. Vendo a presença de Clara como um sinal de fraqueza ou distração, ele intensificou sua pressão, fazendo ofertas ridículas e enviando seus homens para provocar na divisa das propriedades. Sua esposa, Dona Elvira, uma mulher cuja língua era mais afiada que uma foice, tornou-se a principal fonte de fofocas na Vila Esperança. Espalhava que Clara era a nova amante do recluso, uma aproveitadora que o seduzira para colocar as mãos em sua fortuna. Em contrapartida, havia seu Bento, o dono do armazém da cidade. Um homem de coração bom e olhar observador, ele nunca acreditara na culpa de Clara. Quando Arthur ia à cidade para comprar suprimentos, seu Bento sempre lhe dava um crédito generoso e, em voz baixa, o atualizava sobre os rumores e as movimentações de seus inimigos. Cuidado com o Tavares, ele avisou certa vez. E com o ex-noivo da moça. O ódio dele não se apagou. Como se a ameaça humana não bastasse, a natureza também decidiu testá-los. Uma seca severa começou a castigar a região.
O céu permaneceu de um azul implacável por semanas. Os pastos amarelaram, o gado emagreceu e o riacho que batizava a fazenda encolheu até se tornar um fio de água barrenta. A sobrevivência da propriedade e de todos que nela viviam estava em risco. A pressão financeira aumentou, tornando a cobiça de Tavares ainda mais perigosa. Em meio a essas provações, a conexão entre Arthur e Clara se aprofundou. Um dia, enquanto limpava um depósito, Clara encontrou um piano coberto por um lençol branco e empoeirado. Era o piano de Helena. Com o coração apertado, ela se sentou e, com os dedos hesitantes, começou a tocar uma melodia de Chopin, uma nocturne melancólica que refletia a tristeza de sua própria alma e a daquela casa. Arthur, que trabalhava no celeiro, ouviu a música. Ele parou, a ferramenta caindo de sua mão. A música o atraiu, e ele ficou na porta da casa, escondido na sombra, apenas ouvindo. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma dor profunda e solitária, uma vulnerabilidade que ele nunca mostrara a ninguém. Ele não a interrompeu. Naquela noite, ele não disse nada, mas na manhã seguinte, Clara encontrou um pequeno buquê de flores silvestres na porta de seu quarto. Foi um gesto pequeno, mas que valeu mais do que 1000 palavras. A música havia quebrado uma barreira, e o cuidado silencioso dele era a resposta. As sementes plantadas em solo árido começavam teimosamente a germinar. A calmaria, no entanto, era apenas o prenúncio da tempestade. O mundo que Clara deixara para trás não a havia esquecido, e o ódio de Maurício, fermentado pela humilhação de ter sido, a seu ver, trocado por um fazendeiro rude e recluso, finalmente transbordou. Ele descobriu o paradeiro de Clara através das fofocas de Dona Elvira e, sentindo que sua ruína não fora completa, decidiu levar a cabo o ato final de sua vingança. Ele não foi sozinho. Convenceu o juiz Valente, um homem cuja rigidez moral era diretamente proporcional à sua hipocrisia, de que era seu dever resgatar a honra da família. Chegaram à fazenda do Riacho Seco em uma tarde quente e poeirenta, o carro do juiz levantando uma nuvem de pó que parecia anunciar a chegada da praga. A confrontação foi na varanda. Clara, que regava as buganvílias que aprendera a amar, gelou ao ver as duas figuras de seu passado. "O que fazem aqui?" Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Viemos buscá-la", disse o juiz, o rosto uma máscara de autoridade fria. "Você envergonhou esta família o suficiente. Voltará conosco. Será julgada por seus atos e enviada a um convento, onde poderá rezar pelo perdão de sua alma pecadora." "Eu não vou a lugar nenhum", retrucou Clara, o medo sendo substituído por uma fúria justa. Maurício deu um passo à frente, um sorriso de escárnio nos lábios. "Acha que tem escolha? Acha que este selvagem pode protegê-la?" Ele a acolheu por pena, Clara. Ninguém a quereria de verdade. Você é uma ladra, uma mulher manchada. Foi nesse momento que Arthur surgiu da casa, silencioso como uma sombra. Ele parou ao lado de Clara, seu corpo grande e sólido formando uma barreira. Seus olhos azuis não tinham mais a tristeza cansada de antes. Agora, ardiam com uma fúria glacial. "Ela está sob minha proteção", disse Arthur, a voz baixa e perigosamente calma. "Esta terra é minha. Saiam." A autoridade em sua voz fez o juiz e Maurício recuarem instintivamente. Derrotados por enquanto, eles partiram, mas a ameaça ficou pairando no ar, mais densa que a poeira. A visita deles, no entanto, havia acendido uma faísca perversa. O vizinho invejoso, o Sr. Tavares, viu sua oportunidade. Aproveitando a distração e a contínua seca que enfraquecia a fazenda, ele agiu. Durante a noite, seus capangas sabotaram o poço principal da propriedade, a única fonte de água que restava, contaminando-o e destruindo o mecanismo da bomba. Ao mesmo tempo, Tavares e sua esposa, Elvira, lançaram um novo e venenoso boato na cidade. Espalharam a história de que Arthur, na verdade, havia encontrado o famoso broche de esmeraldas e estava mantendo Clara como prisioneira, usando a joia como pagamento por seu silêncio e abrigo. A mentira era engenhosa, pois pintava Arthur não como um salvador, mas como um criminoso, e Clara como sua cúmplice ou vítima. O boato chegou aos ouvidos de Maurício como música. Era a arma perfeita.
Ele usou a história para inflamar ainda mais o juiz Valente, convencendo-o de que era seu dever como autoridade máxima da lei na região, intervir. Cego pela própria arrogância e pelo desejo de restaurar sua imagem pública, o juiz emitiu uma ordem oficial para que a fazenda do Riacho Seco fosse vasculhada em busca da joia roubada. O dia da busca foi um pesadelo. Um grupo de homens liderados por um oficial de justiça, com o Maurício e o juiz observando de perto, invadiu a propriedade. Reviraram cada canto da casa, cada celeiro, cada depósito. Clara e Arthur foram forçados a assistir, impotentes, à violação de seu santuário. E então, o golpe final. Durante a busca, enquanto ninguém olhava, Maurício entrou no quarto de Clara e, com um movimento rápido, escondeu um objeto pequeno e brilhante sob o colchão. Não era o broche verdadeiro, mas uma imitação barata que ele comprara exatamente para aquele propósito. Mais tarde, foi o próprio Arthur quem encontrou a joia falsa enquanto arrumava a bagunça deixada pelos homens. Ele a pegou na mão, a luz do sol fazendo o vidro colorido brilhar. Por um momento, o mundo parou. A acusação, o boato, a presença de Maurício. Tudo se encaixou da pior maneira possível em sua mente. A semente da desconfiança, plantada por anos de dor e isolamento, encontrou um terreno fértil para brotar. Todo o seu passado de desilusão, a traição que sentira com a perda de Helena, voltou com força total. Ele procurou Clara, o rosto fechado, os olhos agora distantes e frios como gelo. Ele abriu a mão e mostrou-lhe a joia. Não fez uma pergunta. Não houve um grito. Apenas um silêncio pesado e acusador. Eu achei que você fosse diferente, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. E com essa frase, o frágil elo de confiança que eles haviam construído se partiu. Clara olhou para o broche, depois para o rosto dele, e seu coração se despedaçou. Aquele olhar de dúvida vindo da única pessoa que a ajudara era mais doloroso do que todas as acusações de Vila Esperança. Ele não acreditava nela. A tempestade perfeita havia chegado, não com chuva, mas com a seca da desconfiança, e ameaçava destruir a pequena e frágil colheita de esperança que eles haviam começado a cultivar. A frieza de Arthur era uma muralha de gelo intransponível. A casa, que se tornara um refúgio, agora parecia tão opressora quanto o mundo lá fora. Clara sabia que não podia ficar. Viver sob um teto de desconfiança era uma tortura que ela não suportaria. Com o coração pesado, ela decidiu partir, mesmo sem ter para onde ir. Qualquer lugar seria melhor do que o silêncio acusador nos olhos do homem que ela, secretamente, começara a amar. Enquanto arrumava a pequena trouxa com as poucas roupas que Silas lhe arranjara, seus olhos caíram sobre um velho baú de madeira no canto do quarto. Era um objeto que ela nunca tocara, respeitando a privacidade de seus anfitriões. Mas algo a impeliu a abri-lo. Dentro, entre lençóis de linho amarelados pelo tempo, ela encontrou um diário com capa de couro. Era o diário de Helena, a falecida esposa de Arthur. Com as mãos trêmulas, Clara o abriu. A caligrafia elegante de Helena pintava um quadro muito diferente da mulher feliz que Arthur descrevia em suas memórias. As páginas revelavam uma alma atormentada pela depressão. Uma mulher que se sentia um fardo para o marido que tanto amava, inadequada para a vida rude da fazenda. Em uma das últimas entradas, Helena descrevia um esconderijo secreto na base da grande lareira de pedra da sala, um lugar onde ela guardava suas memórias mais preciosas. Movida por um impulso desesperado, uma última tentativa de encontrar uma verdade que pudesse salvá-la, Clara desceu as escadas. A casa estava silenciosa. Arthur estava no campo, tentando desesperadamente consertar o poço sabotado. Ela se ajoelhou diante da lareira e, seguindo as instruções do diário, encontrou uma pedra solta. Atrás dela, havia um pequeno compartimento. Dentro, não havia ouro ou moedas, mas uma caixa de veludo e uma carta selada, endereçada a Arthur. Seu coração batia descompassado enquanto ela abria a carta. Era uma carta de despedida. Nela, Helena confessava seu profundo desespero e seu plano de tirar a própria vida, fazendo com que parecesse um acidente no riacho. Ela pedia perdão a Arthur, explicando que não suportava mais ser a causa de sua preocupação.
A morte dela não fora um acidente, fora um ato de desespero. Ao lado da carta, dentro da caixa de veludo, estava o verdadeiro broche de esmeraldas. Brilhava com um fogo verde e profundo, inconfundível. Uma pequena nota de Helena explicava tudo. Ela o comprara de um joalheiro viajante, meses antes, como um presente surpresa para o aniversário de casamento deles, um aniversário que nunca chegou. A verdade atingiu Clara como um raio. Helena nunca roubara nada, e de repente outra peça se encaixou. Ela se lembrou de ter visto Maurício conversando secretamente com aquele mesmo joalheiro viajante na cidade. Ele devia ter visto Helena com o broche, e sua mente gananciosa e cruel teceu a teia de mentiras para se livrar dela e talvez acusar sua família de algo. A acusação de roubo fora uma invenção do início ao fim. Nesse exato momento, o som de cavalos e vozes raivosas invadiu a fazenda. O juiz Valente e Maurício haviam retornado, desta vez com um pequeno grupo de capangas, prontos para levar Clara à força e usar a prova do roubo e a crise da seca para tomar a fazenda. Clara correu para fora, a carta e o broche nas mãos. Encontrou Arthur voltando do poço, o rosto sujo e a expressão derrotada. Silas, o velho peão, que descobrira rastros dos homens de Tavares perto do poço, já havia contado a Arthur sobre a sabotagem. A dúvida sobre Clara já vacilava em seu coração, substituída pela fúria contra seus verdadeiros inimigos. Arthur, ela gritou, correndo ao seu encontro. Você precisa ver isso. Ela lhe entregou o diário, a carta, o broche. Diante da comitiva que se aproximava, Arthur leu as últimas palavras de sua esposa. A revelação o atingiu com a força de um maremoto. Anos de culpa, de uma dor que ele carregava como uma penitência, desabaram. Não fora sua culpa. Helena não morrera por sua causa. A verdade, embora trágica, era libertadora. Ele ergueu o rosto, e os homens que vinham prendê-lo pararam ao ver a transformação em seus olhos. A tristeza se fora, substituída por uma calma de aço. Ele se virou para o juiz Valente e Maurício, que agora o encaravam com incerteza. E então, o fazendeiro solitário, o homem que o mundo pensava ser uma ruína, fez algo que chocou a todos. Com uma calma aterradora, Arthur não discutiu, não gritou. Ele caminhou até a casa e retornou com uma velha e pesada caixa de madeira. Ele a colocou sobre uma mesa na varanda e a abriu na frente de todos. Dentro, não havia armas, mas sim pilhas de documentos, contratos de dívida e títulos de propriedade. Juiz Valente, começou Arthur, a voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Você fala de leis e honra. Vamos falar sobre isso. Ele ergueu um documento. Esta é a hipoteca de suas terras, e esta, ele pegou outra, é a da propriedade da família de Maurício. Por anos, enquanto vocês viviam de aparências na cidade, eu, o fazendeiro recluso, investi meu dinheiro. Comprei as dívidas de quase toda a região. Eu sou o credor de vocês. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. O juiz empalideceu. Maurício gaguejou, incrédulo. E quanto a este broche, continuou Arthur erguendo a joia verdadeira que brilhava sob o sol. A minha falecida esposa o comprou como um presente para mim. Ela o comprou do mesmo agiota a quem você, Maurício, o penhorou para cobrir suas dívidas de jogo. Helena o comprou para proteger a honra de sua família, que um dia foi amiga da minha. Você a viu com ele, e em sua ganância criou essa mentira monstruosa para destruir Clara, talvez sonhando em se apossar da joia novamente. Ele expôs cada mentira, cada peça do plano sórdido de Maurício e da hipocrisia do juiz, diante dos homens da cidade que os acompanhavam. Então, em um gesto de poder absoluto, ele se virou para os pequenos agricultores que estavam entre os capangas. As dívidas de vocês estão perdoadas. A água do meu poço, assim que for limpa, será compartilhada com todos que sofrem com a seca. Ele se voltou para o juiz e Maurício, o olhar duro como granito. Mas as suas, eu vou executá-las. Até o último centavo. Vocês não têm mais nada. Num único ato, Arthur se revelou não como um recluso quebrado, mas como o verdadeiro poder da região. Um homem que usara sua dor e isolamento para construir um império silencioso, tornando-se o salvador dos oprimidos e o carrasco de seus algozes. Um ano depois,
A fazenda do Riacho Seco era um oásis de vida. A seca passara, e o riacho corria forte e claro. As buganvílias de Helena floresciam mais vibrantes do que nunca. A casa, antes sombria, agora era preenchida pela luz que entrava pelas janelas abertas e, frequentemente, pelas melodias que Clara tocava no piano restaurado. Arthur e Clara estavam casados. A cerimônia fora simples, na varanda da casa, com Silas e seu Bento como testemunhas. O juiz Valente e Maurício, despojados de suas terras e de sua honra, haviam deixado Vila Esperança, tornando-se eles mesmos os párias que um dia tentaram criar. Naquela tarde dourada, Clara sentou-se na varanda, a mão repousando sobre a barriga proeminente que carregava o herdeiro ou herdeira da fazenda. Arthur se aproximou por trás e pousou as mãos em seus ombros, olhando para o horizonte que agora pertencia a eles. Você me ensinou a viver de novo, Clara, ele disse, a voz grave agora cheia de um calor que ela conhecia tão bem. Esta fazenda, esta vida, só tem sentido com você. Ela se virou e sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. E você me deu um lar quando eu não tinha nada. Nós salvamos um ao outro. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo que falava de tempestades superadas e de uma paz conquistada. Silas, observando-os de longe, perto do celeiro, sorriu um sorriso desdentado e satisfeito. A casa boa, ele pensou, finalmente fora desenterrada dos escombros. O amor, como a mais resiliente das sementes, havia florescido no solo mais árido, e a colheita era uma felicidade real, regada com lágrimas, forjada na verdade e destinada a durar por todas as estações que viriam.